Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Acompanhe diariamente pelas redes sociais às 7h30 da noite. Mensagem Espírita. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, na paz de Deus, de Jesus, nós convidamos a todos a uma breve reflexão. No dia 30 de maio, nós acompanhamos pelas TVs que transmitiram ao vivo um foguete que fora lançado ao espaço, tendo 2 astronautas como tripulantes, atendendo a um projeto da NASA, em parceria com a empresa SpaceX, causando em nós o espanto deste espetáculo da ciência, da tecnologia, que segue no fantástico empreendimento para entender e compreender melhor o espaço. Ocorre que 5 dias antes, na cidade de Minneapolis, do estado norte-americano de Minnesota, George Floyd, um homem afro-americano, fora brutalmente assassinado por um policial branco, desencadeando intensos protestos antirraciais que perduram até hoje, que se estendeu por todo o território norte-americano, mas também alcançou a Europa, bem como o Oriente, estabelecendo uma necessidade de uma reflexão a respeito. Vivemos dias bastante desafiadores, em que as diferenças, as desigualdades, elas ainda perturbam muito a nossa ética, que precisa de adotar princípios e valores cristãos, de igualdade, de fraternidade, de amor. Jesus, ele nos trouxe páginas formidáveis para que nós trabalhemos as emoções e os sentimentos na relação com o próximo, uma relação de igualdade. Ele afirmou e confirmou o monoteísmo quando apresenta um único Deus, a quem chama de Pai Nosso, para dizer que é o Pai de todos nós, estabelecendo que todos somos irmãos. Somos iguais diante de Deus, da vida, das leis universais. E é impressionante que na pedagogia e psicologia de Jesus, ele sempre apresentou o próximo como sendo um sujeito de direitos, credor do nosso respeito. De tal modo que nós encontraremos, por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus destacando 3 personagens: o levita, o sacerdote e o samaritano. E apresenta o samaritano como aquele que praticara o amor, que realizara a caridade na sua mais pura feição. Por que ele cita o samaritano? Por que ele destaca o samaritano? Ele não cuidou de apresentar o nome do samaritano. Ele apenas disse que era um samaritano. Porque os samaritanos, aqueles que viviam em Samaria, era um pequeno grupo étnico religioso, originário de Samaria. E os judeus de Jerusalém nutriam um ranço e uma inimizade particular contra os samaritanos. Havia uma profunda e cruel discriminação e preconceito, porque os samaritanos não eram considerados puros em termos raciais, por serem mestiços de judeu com gentil. Por isso, eram odiados e desdenhados pela elite judaica, que tinha o sangue integralmente do grupo étnico de Judá. Então, o preconceito e a discriminação era tão intenso que eles eram odiados. Jesus, na sua pedagogia, psicologia de amor, traz o samaritano na sua parábola e apresenta-o como aquele
que viveu e praticou a caridade na sua mais lídima expressão. Vivemos no século XXI, esses dias paradoxais, em que a criatura humana se banqueteia de ciência e tecnologia com as realizações fantásticas, a ponto de conseguir avançar além da órbita da Terra, das pesquisas cosmológicas, enquanto que na Terra ainda estamos às voltas com o ódio, ainda estamos às voltas com a discriminação e preconceito, por causa da cor da pele, por causa das condições socioeconômicas, por causa das questões de gênero. Enfim, vivemos dias bastante paradoxais e desafiadores. Busquemos em Jesus as lições vigorosas para a adoção de um comportamento ético cristão de forma autêntica. A doutrina espírita, quando nos apresenta o espírito imortal, que todos, criados simples e ignorantes, e todos com a mesma destinação. E nessa grande jornada, todos somos filhos de Deus. Todos somos iguais diante de Deus e das suas leis. As diferenças acontecem no campo da jornada evolutiva. Uns aproveitam mais o tempo para que cresçam intelecto moralmente, outros menos aproveitam o tempo, mas todos regidos pela mesma lei, de tal modo que nós, espíritas, cristãos autênticos, devemos adotar a ética cristã para que saibamos sempre nos relacionar com o outro, sempre considerando o próximo como propôs Jesus, na condição de um sujeito de direito, credor do nosso respeito, da nossa consideração, da nossa dignidade. Por isso, diante desse contexto tão desafiador da atualidade, tornemo-nos homens e mulheres pacíficos, pacificadores. Aqueles que nos identificamos com Jesus e que adotamos a solidariedade, a fraternidade e o amor como modus operandi, modus vivendi, que proporcionam de forma autêntica a felicidade na Terra. A felicidade individual e coletiva só será possível quando vivermos em plenitude a paz íntima e o amor legítimo. Sem o amor, não há como falarmos de paz. Sem o amor, não há como pretendermos felicidade. Felicidade não passará de uma alucinação enquanto o amor não fizer parte da nossa psicodinâmica, do alto amor e do amor ao próximo. Assim, sigamos as lições de Jesus, quando ele propôs: amai-vos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Muita paz.